Salve galera, amigas e amigos do canal A Mil por Hora. Sextou e tem vídeo inédito por aqui. Estamos chegando no dia dos carrinhos, no dia das preciosidades, no dia das miniaturas. É Minis com História que está chegando nesta sexta-feira. E depois da vinheta eu conto qual é a preciosidade do dia. Roda! Galera, eu sou o Rodrigo Mataro, comandante desta nave louca, e desde já te convido a fazer parte do canal, a se inscrever, a participar do nosso clube de membros com planos a partir de R$ 2,99. O plano mais baratinho é o Zeltweg, não custa nada. Se você deixar o seu like, você aumenta o engajamento do canal. Está chegando perto de 19.600 inscritos. A nossa meta nesse final de semana de 10 eventos, 2 já foram hoje, faltam 8, 5 amanhã, que são 2 provas do EF Open, uma da GT Cup Open Europe em Monza, Le Mans Cup e European Le Mans Series, com a decisão de ambos os campeonatos em Portimão nesse sábado. Olha, tem automobilismo para dar e vender ao vivo nesse sábado. E por isso é que a gente pede a sua contribuição por QR Code do Pix, ou do Superchat, ou seu Valeu Demais, porque a gente precisa pagar os custos das nossas transmissões. Muito bem, para esse quadro do Minis com História, vocês ainda podem seguir colaborando, mandando suas preciosidades, suas miniaturas, seus carrinhos, suas motocicletas para o e-mail amilporh@gmail.com, tá certo? É o nosso canal de comunicação para que você mande a sua miniatura, igual fez o Alexandre. O Alexandre mandou umas miniaturas aqui e eu pensei um modelo que eu tenho assim, não digo uma predileção, mas é um carro que marcou uma época na Fórmula 1, porque ele é a transição de uma equipe para uma outra. A equipe em questão era uma antiga transportadora, cujo dono resolveu fazer um Fórmula 2 nos anos 80. A equipe dele virou um time de Fórmula 1. Foi o time que revelou Ayrton Senna. E do nada, ou do nada, como se diz por aí, essa escuderia experimentou um período complicado e foi salva por uma outra empresa, de um outro ramo, que não tinha nada a ver com transportadora, que não tinha nada a ver com automobilismo, e faria história dentro da Fórmula 1. Eu falo exatamente da Benetton e seu modelo B186, que correu aquela temporada há 38 anos atrás com o formidável motor BMW M12/13, 4 cilindros em linha, turbo comprimido, desenhado por Paul Roche, a partir de blocos de modelos de ferro velho da BMW. Ele pegava os blocos de motores de carros em ferro velho, fundia e fazia uma unidade de motorsport, uma unidade de competição que tinha uma potência absurda. A gente vai falar vários pormenores da história do Benetton B186. Começando pelo fato de que Luciano Benetton, o fundador da companhia, em 55, vendeu a bicicleta do irmão, comprou uma máquina de costura, começou a fazer suéteres em Treviso, na Itália, e aí contou com a ajuda da família, dos irmãos e depois dos filhos, porque a Benetton virou um império da moda. A Benetton teve lojas no Brasil, vendeu perfume, teve propagandas massivas, e a partir dos anos 70 começou a aparecer no esporte a motor, patrocinando de forma pessoal e pontual alguns pilotos. Um deles foi o Ricardo Patrese, na época da Arrows. E nos anos 1980, a Benetton chegou à Fórmula 1, através da Tyrrell, e depois ela patrocinou a Alfa Romeo, patrocinou a Alfa Romeo. No início do campeonato de 85, a Toleman, que tinha, como falei, revelado o brasileiro Ayrton Senna da Silva, tinha um grave problema com relação ao fornecimento de pneus para o campeonato de 85. Tinha testado o Avon, que era uma draga. A Goodyear disse que não ia fornecer pneu para a Toleman. A Michelin estava fora, então ela usava sobras de pneus dessas 3. Restava a Pirelli, com quem a Toleman tinha tido uma briga em 84, para usar os pneus Michelin, que sairiam da Fórmula 1. Ocorre que a Spirit, que foi uma equipe que Luciano Benetton primeiro tentou adquirir, faliu, e uma cota de pneus tornou-se disponível. A Toleman pôde fazer parte do campeonato de 85 com o Telfab, metade da temporada com o Piercarlo Ghinzani, mas em outubro
daquele mesmo ano de 85, fechou-se questão que a Benetton absorveria definitivamente a equipe, deixaria de ser patrocinadora da Alfa Romeo, deixaria de patrocinar a própria Toleman e daria nome ao carro, que já estava em construção. O Toleman TG186 virou o Benetton B186. E entre o Toleman e o Benetton havia algumas semelhanças. O sistema de turbo do motor BMW, escolhido por Luciano Benetton e pela equipe para o carro de 86, porque a Benetton provinha de recursos muito maiores do que a Toleman, por exemplo, para ter um bom motor, o turbo era o mesmo. O sistema de refrigeração e exaustão, idem. Então, foram feitos apenas alguns pequenos ajustes no nível da acomodação do motor bávaro, do sistema de suspensão, de uma nova transmissão de 6 marchas, e aí concebeu-se um carro que era mais ou menos a imagem e semelhança do Toleman TG185. E que Rory Byrne foi um cara tão inteligente que fez um cockpit extremamente confortável para poder acomodar ambos os pilotos, que tinham uma disparidade de altura enorme. Telfab, mirrado, baixinho, 1,60 m de altura. E Gerhard Berger, alto, esguio, 1,83 m de estatura. E aí, essa mescla do piloto austríaco com o piloto italiano poderia dar certo num carro, como falei, desenhado pelo mago Rory Byrne, que tinha feito alguns dos melhores chassis da época, e o Benetton B186 rapidamente se destacou. Porém, era um carro que tinha uma falta de confiabilidade absurda, mas tinha duas características. A primeira é que ele simplesmente não funcionava em curva de baixa velocidade, não funcionava em traçados travados por causa do lag do turbocompressor. Usava-se um trim de qualificação com o motor tão exasperado, com tanta pressão de turbo, que as unidades BMW gravitavam entre 1.350 e 1.400 cavalos. É absurdo pensar que um carro daqueles com um paredão de asa, como era o caso do Benetton, chegava em Monza, que era o circuito mais rápido da temporada, em linha reta, a 352 por hora de final. A Benetton B186 era o segundo carro da história da Araturbo, o mais rápido de todos, só perdeu para o Williams FW11B, que com Nelson Piquet chegou próximo a 353 km por hora. E bateu a Brabham, que o Nelson dissera que tinha pego 352 por hora em Monza em 84, que era até então o carro mais rápido da era turbo na Fórmula 1. E tinha o mesmo powertrain que o Benetton B186. Aliás, entre os carros que usavam o motor da Baviera, da BMW, Erros, Brabham e Benetton, o Benetton era de saída o mais eficiente, era o menos problemático, mas também não era tão confiável assim. Porque quando você soma as 32 participações, 16 do Fab e 16 do Berger, foram 19 problemas, 19 falhas ao longo da temporada. Mas ao mesmo tempo que havia a questão de o carro não funcionar por conta do trim, que tinha 1.400 cavalos em classificação e 800 em corrida, 800 a 900 cavalos, e olha a diferença para o Hart, que era o motor anterior. O Hart mal chegava a 800 HP em qualificação e 600 em corrida. O gap do BMW era absurdo. E o Berger se queixava que quando tinha uma curva de baixa, para poder o carro começar a ganhar potência, ele só ganhava na saída de curva, e aí o lag do turbo era de 1 a 2 segundos. Então era mortal para o Benetton. Porém, em pistas como Monza, Hockenheim, Oosterreich e Spa-Francorchamps, o carro era um canhão. O próprio Berger, que largou na primeira fila em Zeltweg, em 1986, ao lado do Telfab, que foi o pole position, o Berger dizia que parecia que ele estava sentado em cima de um foguete sobre rodas quando ele fazia a curva Bosch com a carga máxima do turbocompressor. A curva Bosch era uma curva longuíssima à direita, no antigo circuito de Zeltweg, e ele despejava a potência e dava 1.400 cavalos. Era um troço assim, abissal. Abissal. O que a Benetton tinha de potência era um foguete colorido, que o Fab e o Berger tinham à disposição. Foi um carro que fez 3 pole positions ao longo da temporada,
conseguiu vencer uma prova porque a Benetton se aproveitou muito bem do fato do pneu Pirelli se comportar melhor no México do que qualquer outro Goodyear. Era um pneu com muito pouco problema com a abrasividade do asfalto do circuito Hermanos Rodrigues naquela oportunidade. E também a Benetton soube tirar partido dos pneus Pirelli melhor que qualquer outra equipe naquela temporada. E um outro detalhe que cabe ser observado do campeonato de 86 é o seguinte: o Theo Fabi foi o autor de 2 poles com esse carro. Você sabe quantas voltas o Theo Fabi consegue liderar como pole position na história da Fórmula 1? Da história dele como piloto de Fórmula 1? 0. Nenhuma. Niente. Nada. Ele fez pole com o Toleman em Nürburgring em 85 no GP da Alemanha. Na largada já caiu para 9º. Em Zandvoort perdeu para o Berger na liderança, já no pulo inicial. E no GP da Itália, era para ele ser o pole position ao lado do Prost com a McLaren. A primeira fila não largou junta. Não largou junta. O pole, em teoria, foi o Berger. Na prática era o Fabi, pelo tempo de classificação, mas na teoria foi o Berger. Então, tinha essas questões inusitadas. Mas a Benetton, ela angariou muita simpatia. Ainda não era um time de ponta. Era uma equipe mediana, vindo de um ramo absurdamente diferente em relação às outras equipes. Não era uma equipe garagista. Era uma equipe de um visionário, de um empresário vitorioso no ramo da confecção, que montou um império com várias ramificações no mundo todo, mas que, por uma falta de tino esportivo, acabaria depois convencido a mudar alguns rumos, algumas coisas ali dentro da Benetton e a trazer o Flávio Briatore. Isso é outra história. Mas em 86, com o Peter Collins como o diretor esportivo e Rory Byrne como diretor técnico do posto, inclusive o Rory permaneceria por muito tempo na Benetton, que depois traria o Ross Brown, teria Juan Villar-del-Prat, muita gente competente, teria Piquet, teria John Barnard, a volta dos pneus Pirelli, motores Ford exclusivos a partir de 1987, e isso até 1995, quando ela mudou para os motores Renault. A Benetton foi uma equipe que inclusive mudou muito pouco de propulsores, e só teve 1 ano com o motor BMW, muito diferente da Brabham, muito diferente da Arrows. Mas no ano de 86, entre os clientes da marca Bávara, ninguém podia com o Benetton. Era disparado o melhor carro com os motores BMW, e face os problemas da primeira metade do campeonato, eles conseguiram melhorar o Benetton B186 a partir do uso de um trem traseiro novo introduzido no carro em Zandvoort. E daí em diante, o carro parou de ter grandes problemas técnicos. Esses problemas persistiram, é claro, tanto que eu falei que foram 19 abandonos em conjunto, considerando o Fabi Berger, 32 provas, mas eram 16 etapas, então 32 os 2 pilotos, e 13 vezes os carros terminaram. A Benetton venceu corridas, foi ao pódio com o Berger algumas vezes, era simpática, o carro era uma beleza, muito bem decorado, tinha o requinte de usar inclusive em algumas etapas, usou no Brasil, usou em Jerez de la Fronteira, usou em Detroit, a lateral dos pneus Pirelli pintada, né? Era tutti colori de Benetton, United Colors of Benetton, com alguns patrocinadores pontuais, a Sisley, que era do grupo, a Riello, até a Gância, do grupo do falecido Piero Gância, antigo presidente da CBA, também fez parte do hall de patrocinadores da Benetton ao longo da sua trajetória. Pois é, Benetton B186, a obra-prima de Rory Byrne para a equipe das Cores Unidas, no primeiro ano desse time, que depois saiu de Whitney e foi para Anston, na negociação do contrato do Schumacher indo para a Ferrari, e o Gerhard Berger dizendo que esse carro era um foguete sobre rodas. Então, se o Berger disse, quem sou eu para discordar? Sexta-feira que vem tem mais Minuscule História aqui no nosso canal. Obrigado, não deixe de assistir os nossos eventos ao vivo nesse sábado, nesse domingo, e segunda-feira voltamos, porque tem Fórmula 1, voltamos com a live com Fred Sabino para falar do GP dos Estados Unidos em Austin. A gente se vê. Tchau!